Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite para poder adorar a Deus e aprender a sua palavra. É muito bom poder estar na presença do Senhor e podermos desfrutar, da sua presença e também da sua palavra, consagrando este momento a Deus por esse estudo que nós iremos ter da parte do Senhor. Amém? Senhor maravilhoso, eterno e justo, poderoso Salvador, querido Jesus, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos porque Tu és o nosso Senhor verdadeiro. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso pastor querido, Tu és aquele que tem nos salvado, Senhor, e tem nos fortalecido diante da Tua presença. Tu és aquele que tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, Pai. Aonde estiver alguém, Senhor, precisando de uma palavra, aonde estiver alguém, Senhor, triste, abatido, contrito, desesperançado, Senhor, sem forças para continuar, Senhor, a Deus, na trajetória humana, sem forças para conseguir conquistar os Teus sonhos, os Teus projetos, sem força para se manter salvo em Cristo Jesus, sem força para retornar para a casa do Pai. Se houver, Senhor, uma pessoa desta maneira, que esta mensagem, Senhor, aonde chegar e adentrar, possa encontrar, Senhor, a Deus, guarida, possa encontrar, Senhor, a Deus, um coração pronto para ouvir a Tua voz, e também, Senhor, ó Deus, ser impactado, abençoado, transformado pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Pai, a todos, Senhor, a nossa regional, Senhor, através do pastor Emerson dos Santos, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pastor, Senhor, cada missionário, cada um que está, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor, seja ao redor deste mundo inteiro. Que o Senhor continue abençoando, dando graça e força, em nome de Jesus. Salva a alma, Senhor, em Richmond. Ó Deus, que o Senhor opere maravilhas nesse lugar, meu Pai. Cura neste lugar, salva, batiza com o Espírito Santo, liberta, Senhor, ó Pai, pessoas da escravidão do pecado, dos vícios. Glória ao nome de Jesus, irmãos. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus nós cremos que tem renovo da parte de Deus, tem alegria, tem, na verdade, consolo, tem momentos de nós sermos fortalecidos pela presença de Deus. Nós estamos aqui costumeiramente todas as quintas-feiras às 19h30 orando, consagrando e também aprendendo a palavra de Deus. Você é o nosso convidado para estar aqui. E hoje nós temos um tema um tanto quanto precioso, um tema tanto quanto preciso, um tema de relevância e importância, porque nós estamos passando dias muito difíceis, dias em que a igreja está vivendo tempos difíceis. Nosso tema de hoje é a igreja em tempos. Já entra no estudo da palavra de Deus. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo de número 1 ao 4. Quero lembrar também aos irmãos de Richmond, às pessoas que estão aqui, que nós temos um grupo. Esse grupo, ele é um grupo informativo, somente para trazer a agenda semanal, como culto nos lares, família cristã, nossos cultos de domingo, culto de missões, Friends Forever, Santa Ceia, também Mulheres de Fé e outras atividades que ainda nós vamos implementar em Richmond. E você é o nosso convidado para participar desse grupo, para que eu possa colocar você nesse grupo e você ficar sabendo de toda a nossa agenda semanal da Assembleia de Deus, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, falando a Timóteo, e nós vamos já entrar na introdução, mas eu quero dizer algo a respeito sobre a igreja em tempos difíceis. A igreja sempre viveu, na verdade a igreja sempre passou por momentos difíceis em toda a face da terra. A igreja sempre viveu momentos de turbulências, começando com os apóstolos,
Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, houve realmente uma conversão. Depois do dia de Pentecoste, onde os receberam ali o revestimento necessário para que pudessem fazer a obra de Deus, após a morte de Estevão, em Atos capítulo 7. Houve então uma igreja se espalhando através do primeiro mártir. Houve-se grandes conversões. Pedro mesmo, depois de ser cheio de 5.000 pessoas, aceitaram Jesus como Salvador. Depois ele segue, vai preso, o anjo tira da prisão. São experiências extraordinárias e ele prega para mais 3.000 pessoas. E após as 3.000 pessoas, elas também aceitam Jesus como Salvador. E os irmãos conhecem bem, ao longo de toda a trajetória da igreja, a igreja vem pregando, vem admoestando, vem ensinando, e a Bíblia diz que quando os apóstolos iam pregando, o Senhor ia com eles operando sinais e maravilhas. Não era somente homens pregando, mas era Deus atuando. Aqui eu quero dizer para os irmãos, somente essa introdução, para a gente poder entender a igreja. O que é a igreja primeiro? Algumas pessoas classificam a igreja como denominação, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, uma igreja, a presbiteriana, uma igreja, a batista, outra igreja, metodista, outra igreja, e assim por diante, muitas outras igrejas. Mas na verdade a igreja, ela é o corpo de Cristo. As instituições, elas existem, o nome no meio da sociedade, ela existe, para que se faça distinção entre uma igreja que prega a verdade, entre uma igreja que fala realmente o Evangelho de Cristo puro e verdadeiro, há uma igreja que realmente vive a oração, o partir do pão, cumpre os mandamentos, as ordenanças que o Senhor Jesus nos estabeleceu. Então o nome nada mais é para dar uma identidade. O nome da instituição, na verdade, nada mais serve para dar uma identidade. Quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E quem é a igreja que faz parte desse corpo? São os membros. Por isso que há um só corpo. Há várias denominações, só corpo. Quem faz parte do corpo? Quem é membro do corpo? Quem aceitou Jesus como Salvador da sua alma, quem reconheceu os seus pecados, quem deixou Jesus entrar dentro do seu coração verdadeiramente, não só honra com palavras, e daqueles que são regidos pelo fruto do Espírito Santo. Haja vista que nós não entramos nesta parte, porque não faz parte do nosso estudo, mas dom não é característica de salvação, mas fruto é uma evidência nítida, resplandecente. Uma pessoa salva em Cristo Jesus. E qual é o fruto, pastor? O fruto está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fé e temperança. Ao domínio próprio. Então, crentes que são regidos pelo Espírito são salvos em Cristo Jesus, e as evidências são notórias na sua maneira de ser, na sua maneira de realizar, na sua maneira de fazer, na sua maneira de falar, na sua maneira de, seja para ele ou seja para Deus. Um crente, ele é justo, ele é bom, ele é benigno, ele ama, ele perdoa, ele é manso, ele paga o mal com bem. Isso é um cristão que deixa ser regido pelo Espírito Santo para deixar notório de que ele é membro do corpo de Cristo. Então a igreja, em tempos difíceis, a igreja vive hoje, mas eu quero dizer um pouco mais a respeito do que a igreja já viveu. A igreja já viveu momentos de perseguição, como eu disse, voltando aos apóstolos, momentos em que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam fazendo culto nos lares, estava uma bênção. Mas houve momentos em que a igreja começou a ser perseguida. Houve momentos em que a igreja começou agora a enfrentar perseguições. Pessoas estão correndo perigo de vida. Pessoas estão correndo perigo de serem presos depois de Cristo. Quando Nero
culpa agora os cristãos e os judeus de terem colocado fogo em Roma. E começa então uma saga violenta, tenebrosa, dias de trevas, de sofrimento perturbadores, aonde os cristãos agora estão sendo procurados nas suas casas, tirados para fora, amarrados, acorrentados, sendo maltratados e por fim mortos pelo Evangelho, mortos porque falavam a verdade, mortos porque viviam em comunhão com que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus quer salvar o homem presos e mortos, por pregar uma palavra digna, fiel e verdadeira, de evidências e características nítidas do Evangelho de Cristo. Então a igreja passou por diversos momentos na história. Depois do período sangrento, nós temos a história da igreja passando também por momentos depois de perseguição, mas não agora pela morte, mas agora também pelas falsas doutrinas. Agora por momentos em que a igreja vai fazer uma aliança com o governo, com a política. E aqui entra um outro fator muito importante aqui. A igreja ela foi instituída para ser corpo de Cristo. E não há dois corpos, só há um corpo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Porque só há um corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. E um que é Pai de todos aqui, os que estão sendo corpo de Cristo. São membros do corpo. E quem é que se torna membro? Aqueles que são batizados nas águas, que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, que estão dentro de uma denominação, uma igreja, que foram batizados, que fazem parte agora da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: fazei isto em memória de mim todas as vezes. E Jesus disse que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Ainda há que muitos ensinem que Santa Ceia qualquer um pode tomar, mas não. A Santa Ceia é uma ordenança para a igreja, para aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque é algo que Deus ordenou para a igreja, não ordenou para o mundo. Assim como o Espírito Santo não é dado para o mundo, está lá em João capítulo 14. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo são todos aqueles que reconhecem que Jesus, Senhor e Salvador, ou seja, reconhecem que precisam de perdão dos pecados. Nós vivemos hoje uma geração, e eu já vou entrar em alguns pontos importantes, aonde as pessoas, quando se fala de perdão, de arrependimento, há dois pontos de vista. Uns que quando você fala sobre perdão, acham que você está ofendendo, como se essa pessoa fosse pecadora. Mas na verdade todos somos pecadores. Todos precisamos do perdão de Deus. Todos precisamos da graça de Deus. Seja pastor, presbítero, evangelista, seja diácono, cooperador, seja membro, seja senhor, senhora, criança, jovem, não importa. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Basta nós reconhecermos isto. Segundo ponto, aqueles que até se dizem arrependidos, choram no culto, levantam as mãos, se alegram, sorriem, andam e vêm para o culto, até mesmo vestidos com roupas de cristãos. Mas na verdade, quando saem do culto, as suas obras não condiz com aquilo que realmente ele professou na igreja. Por quê? Porque não houve arrependimento de verdade. Não houve uma conversão de verdade. Houve uma emoção. Um momento de estar ali ouvindo a palavra, isso é bom. Cantando os louvores, isso também é bom. De vir para a igreja junto com a família, isso também é bom. Mas se nós não sabermos por que nós viemos à igreja, não adianta. Viramos somente pessoas religiosas para demonstrar para alguém que somos melhores, quando na verdade todos somos carentes. E viemos para aprender a palavra, para orar ao Senhor Jesus, para estar em comunhão uns com os outros, porque isto, além de mandamento, é uma forma de eu demonstrar a minha adoração. Porque os discípulos se reuniam
Porque eles sabiam a importância da igreja. Porque eles se reuniam nas casas. Porque eles sabiam a importância da igreja, da comunhão, da unidade que Jesus disse. Porque eles se reuniam como corpo. Porque se reuniu 3.000 pessoas, é porque todos estavam reunidos. E o que dizer da igreja de Corinto? O que dizer da igreja de Apocalipse? Hoje, quando se sobra, infelizmente, somente escombros quando você vai em alguns lugares. Mas estavam lá o templo. Por que as pessoas se congregavam? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. O próprio Jesus, antes de eles serem cheios do Espírito Santo, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando foram, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, todos estavam com o mesmo propósito, servindo o mesmo Senhor, indo para o mesmo céu e pregando a mesma palavra. Então, o que mudou? Porque o homem muda, as pessoas mudam, a religião muda. O pecado, injustiça continua sendo pecado, imoralidade continua sendo pecado, feitiçaria continua sendo pecado. É porque a igreja agora está enfrentando inimigos silenciosos. Além do aumento da tecnologia, além do aumento da ciência, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão ansiosas pelo futuro. A ciência, a inteligência artificial, os mecanismos que nós temos de mídia social, elas estão se desenvolvendo de uma maneira tão rápida, de uma maneira espantosa. As pessoas perdem mais tempo com tecnologia do que muitas vezes com uma vida, com um irmão. As pessoas não têm mais paciência para poder ouvir a história, ouvir os lamentos de uma outra pessoa. Não emprestam muitas vezes os seus ouvidos somente para as críticas. Quantas pessoas abrem suas casas para pessoas criticarem outras pessoas? Quantas pessoas atendem os seus telefones para falar mal de um irmão, para falar mal de uma irmã? Quantas pessoas que param para poder se satisfazer através de algo ruim que acontece no mundo ou ao redor? Mas poucos param para poder falar com algumas pessoas dizendo: vamos orar por aquele irmão, por aquele casamento que está destruído. Vamos orar por aquela família que estava bem e hoje está mal. Vamos orar por aquele irmão que não está vindo aos cultos e precisa de ajuda. Vamos orar para que a igreja como um todo, a igreja como denominações que pregam o verdadeiro evangelho, possam salvar almas, possam salvar vidas, possam chegar nos lares aonde estão realmente pessoas que estão precisando de ajuda. Quantas pessoas há que nós não conhecemos, e a minha oração sempre é: Senhor, me mostre uma casa aonde tem alguém precisando de uma palavra para que eu possa entrar, para que eu possa pregar o evangelho. Eu sei de onde eu saí, eu sei o que Jesus fez por mim quando eu tinha 17 anos de idade. Eu sei da família que eu vim, católica e espírita. Eu sei para o caminho que eu estava indo, para o abismo que eu estava indo, até alguém apresentar Jesus para mim. E quando esse alguém apresentou Jesus, entrou dentro do meu coração, salvou a minha vida, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida e me deu uma nova oportunidade para ser feliz. E não só ser feliz, mas ter um projeto, um propósito para viver. E as pessoas hoje chegam-se e não sabem mais o que é igreja. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não estão pregando o que é igreja. Achamos que é somente um aglomerado de pessoas sem fundamento, somente como uma comunidade. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é testemunhar as evidências de crer em Jesus para que o poder de Deus aconteça. Hoje não se fala mais muitas vezes de cura, ou se fala, mas não acontece nada. Por quê? Porque as pessoas estão divididas. Há muita amargura no coração das pessoas, há muita raiva, há muito ódio, há muita prepotência, há muita arrogância, há muito eu, há muito o que eu acho, o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo propósito. E depois seguiram servindo um só Senhor, uma só fé. E a Bíblia diz que Deus ia com eles, operando. O Senhor só vai operando com quem entende o que é a igreja. Se você não entender o que é igreja, você vai ficar indo à igreja, indo na verdade ao templo,
sem saber o que você é dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Como membros desse corpo, nós devemos entender qual é a nossa particularidade dentro do corpo. O corpo tem muitos membros, então qual membro você é? Se você descobrir um membro que você é dentro do corpo de Cristo, da sua denominação ou da nossa denominação, se você descobrir isto, o que vai acontecer é algo extraordinário. É porque você vai entender qual é a vocação e qual é o dom que Deus colocou em você, para que você possa exercer com amor, para que você possa exercer com o temor de Deus, para que você possa exercer realmente de uma maneira frutífera. Quando você entende quem você é dentro da igreja, você defende o Evangelho de Cristo, você vive o Evangelho de Cristo, você consegue realmente fazer a vontade de Deus e não a sua. Quando você entende o que é a igreja, você não espera do outro fazer algo por você, você faz primeiro. Quando você entende o que é a igreja, você analisa o Evangelho, você entende o que está escrito aqui, começa a viver ele como ele é. Quando você entende o que é a igreja, ninguém precisa dizer nada para você do que você deve ou não deve fazer, porque você sabe qual parte do corpo você é, e o Espírito Santo de Deus, ele rege você, é ele quem vai direcionando você, é ele quem vai dando graça para você, abrindo os seus horizontes e testificando no seu coração aquilo que você deve fazer. Mas tem muita gente ouvindo muitas coisas, a voz de Deus. Às vezes Deus está falando, mas é como uma pessoa que está, como se Deus estivesse no cais da praia, e a pessoa estivesse com o seu barco longe, a 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros longe da praia, e Jesus estivesse gritando para ela, mas por estar longe ela não consegue ouvir. Ela ouve o bramido dos mares, mas não consegue ouvir a voz de Jesus. Ela ouve as pessoas que estão no barco junto com ela, mas ela não ouve a voz de Jesus. Ela ouve os ventos que vêm sobre o barco, mas ela não consegue ouvir a voz de Jesus, porque Jesus está distante. E a igreja está vivendo nesta era de perseguição. Nós não temos muito tempo, eu já quero entrar aqui na página número 4, que diz assim, João capítulo 14, versículo 16 ao 18, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, olha só, que o mundo não pode receber. Então quem é igreja tem um privilégio. Sempre digo, a igreja tem privilégios que as pessoas que são salvas em Cristo Jesus ainda não compreenderam, não entendem, por não entenderem e não compreenderem, não sabem executar a verdadeira comunhão com Deus e com seus irmãos, não sabem desfrutar do poder que a igreja tem, da autoridade que a igreja tem, da ousadia que a igreja tem, da força que a igreja tem. Não sabem desfrutar, por quê? Porque não entendem que aquilo que Deus nos deu é um privilégio que o mundo não pode ter. A igreja tem a presença do Espírito Santo, a igreja realmente, ela participa das obras do Espírito Santo, a igreja, ela é intercedida pelo Espírito Santo, a igreja é fortalecida pelo Espírito Santo, a igreja é direcionada pelo Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo, ele dá a cada um, a quem for útil, é para o bom andamento da obra de Deus. E quando eu entendo isso, eu sei que eu sou igreja. Por quê? Porque Deus me deu o Espírito Santo. Tem gente que nem sabe se tem o Espírito Santo. Você pergunta para algumas pessoas, tenho, mas na sua consciência está dizendo, será que está mesmo? Será que realmente o Espírito Santo está habitando dentro ou ele está fora? Nós temos que fazer esta autoanálise, porque nós somos igreja, e nesses últimos tempos em que a igreja está vivendo, aonde a ciência se multiplica, o amor se esfria, nós temos que tomar cuidado, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus, depois a mim, amar a Deus, depois os meus caprichos, amar a Deus e não as minhas vontades. Tem gente que está fazendo a sua vontade e está pensando que Deus está se agradando de tudo que você faz. Quando uma pessoa realmente ela tem intimidade com esse Espírito Santo que foi dado para a igreja, quando ela sai de casa e não está adequadamente nem vestida, nem comportada, esse Espírito Santo ele fala, olha, não está bom o jeito que você está. O Espírito Santo fala, olha, aquilo que você falou lá no trabalho, eu não me agradei. O jeito que você tratou aquele irmão, eu não me agradei. Quando você ouviu aquelas coisas ou aquelas músicas mundanas, eu não gostei. Quando você
pecou e não pediu perdão, eu não me agradei de você. O Espírito Santo testifica, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não foi dado para o mundo. O mundo está do jeito que está, porque não reconhece, porque não tem o Espírito Santo. Mas a igreja tem o Espírito Santo. Se a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem que ser melhor do que o mundo. A igreja tem que ser diferente. Quando eu digo igreja, eu digo nós. Temos que estar no meio deles, mas termos identidade, características de crente, obras de crente, pensamentos de crente, palavras de crente, jeito de crente, seja no modo de falar, de vestir ou de qualquer outra coisa. Nós fomos chamados para ser diferentes quando nós entendemos o que é ser igreja. As nossas igrejas vão estar cheias de pessoas, mas cheias de pessoas do Espírito Santo de Deus, quebrantadas, mas cheias do Espírito Santo de Deus, para incendiar aonde passar, e quem ouvir a mensagem dessa pessoa vai ser impactado, porque ela vai falar e vai viver o que falou, e as obras que ela fizer, através daquilo que ela falou, vai ser um testemunho de que Cristo está na vida dela e realmente Jesus vive. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, quem? A igreja. Mas vós o conheceis. Por que conhece o Espírito Santo? Olha o texto de João. Eu estou no texto, irmão, estou na Bíblia. Não é nada de axiologia. Não é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu posso, o que eu faço. Não. Bíblia. Por que eu conheço esse Espírito? Porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, mas voltarei. Jesus está dizendo que nós conhecemos o Espírito Santo. Se nós conhecemos o que agrada o Espírito Santo e o que desagrada o Espírito Santo. Se nós conhecemos o Espírito Santo, nós sabemos quem ele é. Sabemos o que ele faz. Sabemos como ele age. Sabemos quando ele age.